Estamos de volta com o nosso programa Abrindo a Bíblia, a segunda parte, onde nós estamos respondendo, esclarecendo, analisando essa palavra, sem nenhuma forma de fazer mudar a opinião do Thales Elias, mas deixar claro que muita coisa que ele falou aqui denota que ele precisaria esclarecer um pouco mais, estudar um pouco mais para saber o que é espiritismo e não chamar espiritismo de kardecismo. Kardecismo é um nome inoportuno ou incorreto para o que é doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Todos aqueles que a Bíblia fala, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas, Elias, Jeremias, Isaías, Malaquias, todos esses profetas hoje são espíritos, porque não estão mais entre nós. Moisés, Elias, Jesus é espírito, Deus é espírito. Então a doutrina espírita é a doutrina que aceita as mensagens dos espíritos. E Jesus não deixou de mandar mensagem, porque ele diz assim, lá ele promete, lá em João 14, que enviaria um outro consolador, que ele chama de Espírito da Verdade. Então, para ensinar o que ele disse, relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas. Então, Jesus foi para onde ele foi, preparou a mensagem, e ainda hoje envia em todas as partes do planeta os emissários do bem, porque você conhece um emissário de Jesus pelo que ele diz e pelo que ele faz. E eu quero deixar bem claro que o Espiritismo não quer que você mude de religião. O Espiritismo quer que você mude de comportamento, de conduta, que você seja uma pessoa que, conhecendo a verdade, como diz Jesus, você se liberte. E a propósito disso, eu queria lhe convidar, porque agora no mês de outubro estaremos no México com o Congresso Espírita Internacional, com muita gente boa do Brasil lá, Divaldo, Rossando Klinger, Haroldo Dutra, e entre outros irmãos que eu gostaria de convidar você para ir conosco, porque eu também estarei lá com o grupo da RW Turismo, a Wanda e a Márcia, que nós estaremos juntos fazendo durante a nossa passagem pelo México, nós vamos estar fazendo um seminário sobre a história de Joana de Cusa, que foi Joana de Ângeles, hoje a mentora de Divaldo, e que passou pelo México também com Joana Inês, e que estaremos conversando com o nosso grupo, aqueles que estiverem conosco. Procurem a RW Turismo aí em São Paulo, com a Márcia e a Wanda, no telefone 3667-3506. Lembre-se de colocar 011 e nós aguardamos você para estar conosco, ok? Vamos continuar dentro da nossa ótica, lembrando exatamente o que ele diz aqui, quando ele diz que o kardecismo é contrário à palavra de Deus. O que é que você chama de palavra de Deus? Palavra de Deus ou mensagem de Deus? Porque a Bíblia é escrita pelos homens. Então a linguagem dos homens trouxe a mensagem de Deus. Porque se a gente fosse procurar entender a palavra de Deus, o que você chama metaforicamente, eu entendo que é a mensagem que veio através de médiuns, o Neviim, como se chama em hebraico, que o grego chamou de profetas, que é o intermediário entre os dois planos, que Kardec chamou de médium ou intermédium, do latim, surgiu a palavra médium. E aí você começa a justificar, dizendo o seguinte: por que Deus condena o espiritismo? Porque Deus abomina qualquer pessoa que consulta os mortos. Ora, o que é morto na Bíblia? Porque quando Jesus conversa com aquele jovem que pergunta a ele o que devo fazer para ganhar a vida eterna, Jesus diz: o que é que está escrito na Torá? Ele diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo.
E Jesus diz, respondeste bem, faze isto e viverás. Então, ele estava morto, ele estava conversando com Jesus. Mas o significado daquele diálogo para Jesus é que aquele homem ainda estava morto. Nós todos, vivos fisicamente, poderemos estar mortos espiritualmente, se ainda não fizermos o que Deus nos manda, se não nos lembrarmos do que Jesus falou quantas vezes. Não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. O que o profeta Isaías fala na sua capítulo 29, versículo 13, quando ele diz assim, este povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Eu não estou aqui, mais uma vez eu lembro, para defender o Espiritismo. Eu estou aqui para analisar o que diz o nosso irmão a respeito da doutrina. Porque o Espiritismo não precisa da minha defesa. A Bíblia não precisa da minha defesa. Mas eu posso analisar um texto que ele diz assim, não haja em teu meio nem adivinhador. Quem conhece Espiritismo sabe que no Espiritismo não existe isso. Nem agoureiro, nem magos, nem quem consulta aos mortos. O Senhor abomina aqueles que fazem estas coisas. Não existe nenhum lugar na nossa codificação, que são 5 livros, para quem não conhece, até eu gostaria que o nosso Tarles, ele pudesse ler a Gênesis, escrita por Allan Kardec ali, ele vai conhecer quem é Allan Kardec ali, que é uma obra completa, a 5ª obra dele, que fez 150 anos o ano passado. E ele vai entender quem é Allan Kardec, o que foi, qual é o grande teólogo, o grande exegeta. Eu não estou dizendo que ele nunca disse que era teólogo, mas ele é mais teólogo e mais exegeta do que muitos que eu conheço. Um homem de senso, de cultura, um pedagogo, um matemático, um físico, um homem de um conhecimento, um gramático, um matemático. Era um homem poliglota. Ele mudou de nome, porque o nome dele, talvez você não saiba, era Hipólito Leon Denizar Rivaio, que ele trocou de nome para não confundir a cultura dele com o trabalho espiritual que ele fez, porque ele foi um sacerdote druida do passado, e com esse nome de Allan Kardec que ele colocou, é um pseudônimo, não foi fugindo de nada, foi para não confundir com a grande cultura que ele tinha. Então, eu tenho aqui o texto original do Deuteronômio 18, que você fala que condena o Espiritismo, porque consulta os mortos. Ora, o que é morto? Morto é cadáver. Eu vou ler aqui no texto original, que está escrito aqui. Deuteronômio, que no hebraico chama Devarim, palavras. Diz assim, Ki ataba el haaretz asher Yahvé Elohecha noten lá. Quando você chegar ou entrar el haaretz na terra, Asher Yahvé, a qual Yahvé Elohecha, o teu Deus, noten, deu lá para você, lo tilmad laasot batoavot hagoim hachem. Não aprendas, lo tilmad, não aprendas, laasot, a fazer, Kito avot, as abominações, Hagoim Hachem, daquele povo pagão. Eu queria perguntar, meu caro Tarles Elias, para quem Moisés está dizendo isso? Moisés falou isso aproximadamente 3.500 anos antes de sair, antes de chegar na Terra Prometida. Ele estava falando para o povo hebreu que saía do Egito e vinha para a terra de Canaã, que foi a terra prometida, cheio de vícios, politeísmo, idolatria. Aí eles tinham tudo isso, adivinhadores, agoureiros, magros, tá certo? E eles consultavam o que Moisés chama aqui, em nome de Yahvé, que é o que está trazendo para ele, não aprenda a fazer
Cato avote, abominações, Hagoim Harem, daquele povo pagão, que só os pagãos faziam isso. O Espiritismo não é pagão. Então, ele está recomendando para o povo hebreu o que é que a doutrina espírita tem a ver com isso, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã, você pode achar que não é. Eu sou teólogo, eu estudei a Bíblia no seminário, eu fiz pós-doutorado em ciência das religiões. Eu não estou falando de achismo, meu irmão. Eu estou falando com conhecimento de causa. Essa recomendação de Moisés é para os pagãos, para as imitações que os hebreus que viviam no Egito viviam acostumados a fazer, que eles não aprendessem o que traziam de lá, nem o que iam encontrar como prática, porque ali ele encontrou Moló, o deus Moloque, adorado pelos pagãos, que passavam passar seu filho pelo fogo, oferecia crianças em sacrifício lá no Vale do Guerrinom, lá em Jerusalém, que daí Guerrinom surgiu Geena, que depois passou para o nome de inferno no cristianismo, na Idade Média, que todo mundo acredita no inferno eterno, no Satanás, etc, etc. Então, não transmita não deduza que essas recomendações de Moisés no Deuteronômio 18 foram para os espíritas, que nós surgimos como adeptos dessa doutrina agora. Eu há 40 anos, a doutrina tem 162. Naquela época não existia. Então, eu é que digo, isso é uma abominação, dizer que a recomendação que Moisés fez ao povo hebreu serve para espíritas cristãos. Essas são as primeiras observações que nós fazemos e vamos continuar, porque nós temos muito a esclarecer nesse sentido, não para combater, mas para esclarecer. Eu quero, meu irmão Tarles, que você continue na sua religião, servindo, amando e mudando e fazendo o bem. Não se preocupe com a doutrina dos outros. Se a sua não está lhe salvando, imagina a dos outros. Porque quem é feliz em sua religião não se preocupa em condenar dos outros, muito menos usando um livro maravilhoso e sagrado como é a Bíblia. Não temos mais tempo para o programa de hoje. Fique com Jesus. Paz no coração de vocês. E para você, meu caro Tarles Elias, que Jesus possa colocar muita luz em seu coração e na sua mente, como ele nos aconselha em João 8,32. Muita paz para vocês e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.